Bom dia, estamos aqui de volta ao vivo com mais uma edição do programa UrbanView, com mais uma entrevista interessante aqui para vocês. O UrbanView, que é um programa que é produzido pela Urban Systems, que tem a participação minha, Gilberto Brant, e o Caetano aqui no chat, que está aguardando já a participação de vocês. Caetano? Isso aí, pessoal, bom dia Gilberto. Assim como nas outras quartas, eu já estou aqui no nosso chat informando qual que é o nosso convidado de hoje. O Gilberto já vai apresentar para vocês. Lembrando que são duas formas de participar, né? Você pode entrar no chat e aí você vê os comentários dos outros internautas que estão logados, ou se você não tiver tempo, manda uma pergunta através do linha direta. É só digitar a pergunta, clica no enviar, eu recebo, e aí o Gilberto vai me chamar para passar as suas perguntas e suas informações para o nosso convidado. Então participe. É legal. E esse segundo semestre de 2010, a gente decidiu lá aqui nas reuniões de produção do UrbanView, que a gente vai procurar discutir as transformações pelas quais o Brasil está passando e ainda vai passar em função da eleição presidencial e também da preparação para a chegada dos dois grandes eventos esportivos que teremos aqui no Brasil, respectivamente a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. Então, nesse semestre aqui, a gente vai procurar conversar com os nossos entrevistados sobre as transformações que isso vem causando em seus respectivos setores de atuação. E quais são os gaps e as oportunidades que se tornam mais visíveis diante das possibilidades que o futuro reserva para o país. No programa de hoje, a gente vai voltar o nosso olhar para o interior do estado de São Paulo. Um interior que todo mundo sabe é um interior riquíssimo e que de uns tempos para cá vem se desenvolvendo de uma maneira cada vez mais célere, cada vez mais rápida. Especificamente a gente vai começar em torno da região de Campinas, né, que tem sido aí digamos assim, a locomotiva dessa pujança toda do interior do estado de São Paulo. Campinas é um município com cerca de 1 milhão de habitantes, que está localizado a 90 quilômetros da capital paulista, e é um centro, um polo de desenvolvimento regional muito grande, em função não só da presença de grandes empresas que ali se instalaram na chamada Grande Campinas, né, que envolve uma série de municípios, e também das ligações de Campinas com a capital paulista e com outras cidades do interior. Novos projetos, importantes projetos estão chegando na região, como por exemplo a ampliação do aeroporto de Viracopos, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. O trem de alta velocidade, que o pessoal está planejando aí para a Copa do Mundo, ele deve ligar Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Há uma probabilidade de a ligação entre São Paulo e Campinas conseguir ficar pronto até a Copa do Mundo. Parece que a do Rio de Janeiro vai ser mais difícil. E também um novo canal, digamos, um novo corredor aí, que liga o aeroporto de Viracopos, com essa ampliação, ao porto de São Sebastião, lá no litoral paulista, que você tem então o Porto de São Sebastião, que está ligado pela Tamoios a São José dos Campos, depois Dutra e depois a rodovia Dom Pedro I, que são rodovias, todas essas rodovias boas, de boa qualidade, rodovias modernas, então cria aí também um novo canal. Então, para abordar esse tema, a gente escolheu como nosso olhar da semana, que é o tema que guia o nosso programa de hoje, o seguinte olhar: Campinas, vetores de crescimento, gaps e oportunidades do desenvolvimento regional. Está aí na tela o tema do nosso olhar da semana. E a gente vai discutir basicamente aqui quais são os fatores que fazem de Campinas, da região de Campinas e da cidade de Campinas uma capital regional tão influente, quais são os eixos de desenvolvimento mais importantes da região, o que precisa ser superado para consolidar o crescimento pelo qual passa a região e como a Copa de 2014 pode beneficiar essas e outras cidades, apesar de que essas cidades não vão receber os nossos jogos. E para conversar conosco a esse respeito, para responder essas perguntas, a gente tem aqui novamente mais um convidado muito especial, que é Edgar Jabbour, sócio da Deloitte. Edgar, muito bom dia, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Ok. O Edgar é formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e em Ciências Contábeis pela PUC de Campinas. A experiência profissional dele inclui as áreas de auditoria, consultoria empresarial e corporate finance. Ele foi o líder do trabalho desenvolvido pela Deloitte, um trabalho muito interessante que a gente vai falar um pouquinho também aqui, para algumas das cidades candidatas às sedes da Copa de 2014. E desde o ano passado ele é sócio encarregado pelo escritório da empresa, da Deloitte, para a região do interior de São Paulo, e ele fica sediado em Campinas. Então, para começar a nossa entrevista aqui, como é de hábito, eu vou chamar o nosso quadro de Olho na Frase, que hoje traz uma afirmação do secretário municipal de Finanças de Campinas, Paulo Malman. Diz o Paulo Malman:
O investidor não apenas está interessado se tem um espaço físico para instalar sua empresa. Ele quer saber também onde seus diretores vão trabalhar e morar e a oferta de mão de obra disponível para as suas unidades. Campinas tem vantagens competitivas que justificam o dinamismo impressionante por que passa a cidade no presente momento. É isso aí, Edgar. Campinas, região, interior de São Paulo, está passando por esse dinamismo aí que o Malman afirma? Na realidade, ele tem absoluta razão, né? Se nós formos olhar os aspectos, digamos, macroeconômicos, não só de Campinas, mas também de outras, digamos, centralidades regionais do interior do estado de São Paulo, nós vamos perceber que o crescimento do PIB dessas regiões nos últimos 4 anos foi um crescimento, digamos, chinês, né? Campinas teve um crescimento perto de 13% ao ano, em média, desde 2007 até agora. A região chamada região paulista, que vai desde Jundiaí até Sorocaba, também teve um crescimento muito próximo disso. E outras regiões ultrapassaram bastante a média de crescimento do país. Então, definitivamente, o interior do estado de São Paulo, hoje, eu diria que se nós chamávamos, digamos assim, Ribeirão Preto de a Califórnia brasileira, né, eu posso dizer que o interior do estado de São Paulo é uma inteira Califórnia. Virou um novo Eldorado. É um novo Eldorado, né? Então, em termos de oportunidades de investimento, disponibilidade de capital humano que pode enfrentar claramente qualquer capacitação que eventualmente haja em outros centros. Então, realmente existe todo um ambiente muito propício a investimentos e a crescimento. E também tem uma questão também que chama a atenção, que é a questão da qualidade de vida, né? Muitos profissionais que inclusive trabalham hoje aqui na capital, São Paulo, são atraídos para o interior paulista com essas oportunidades de trabalho. Está havendo uma migração, digamos, de mão de obra, se é que podemos chamar assim, de São Paulo para o interior paulista, em função dessas oportunidades, em função desse crescimento mais acelerado? Sem dúvida, porque na realidade as empresas, em função das naturais dificuldades que grandes centros oferecem em termos de você implantar uma unidade fabril ou mesmo unidades de prestação de serviços, ela acaba demandando um nível de mão de obra mais qualificado e naturalmente as pessoas que hoje moram nos grandes centros acabam sendo atraídas para esses centros. Mas a gente também não pode esquecer que existe um grande volume de geração de capital humano do próprio interior do estado de São Paulo. Se nós pegarmos, por exemplo, o corredor que vai de Campinas a Ribeirão Preto, lá nesse corredor nós temos a Unicamp, temos a Pucamp, temos a Unesp, temos a Facamp, FAAP agora também lá em Ribeirão, em São José dos Campos, a Fundação Getúlio Vargas com alguns pontos específicos em cada uma dessas cidades maiores. São José dos Campos tem o ITA. Então a gente tem uma geração de capital humano que é muito importante e que complementa essa mão de obra que vem migrando para São Paulo, migrando para o interior. Migrando não só por conta das oportunidades de trabalho, mas também para desenvolver novos trabalhos, olhando o ambiente de moradia, de vida melhor em termos de qualidade do que, por exemplo, São Paulo, que hoje, para alguns, é muito difícil morar, viver, em função de todas as dificuldades que tem de trânsito e outras questões. A impressão que a gente tem é que São Paulo é uma cidade que não para, ela não vai parar de crescer, não vai parar de evoluir, mas realmente ela está chegando, digamos, que nem você falou, o interior de São Paulo começa a crescer num PIB, a velocidade de crescimento do PIB no interior começa a ser maior do que a própria capital, em função dessa capacidade dos potenciais que existem na região, né? Sem dúvida nenhuma. São Paulo, por ser muito grande, acaba meio que expulsando algumas pessoas para o interior. Muita gente que mora no entorno de São Paulo, a 50, 80, 100 quilômetros de São Paulo, moram nessas cidades, mas trabalham em São Paulo. Eu próprio, estou em Campinas desde 1979, né? Quando Campinas ainda tinha 350, 400 mil habitantes, era uma cidade relativamente provinciana, tranquila de se morar. Ainda é tranquila, mas hoje é uma cidade com 1 milhão e 100 mil habitantes, um fluxo e um trânsito de pessoas muito grande, e nunca saí de lá, né? Eu trabalhei 12 anos aqui em São Paulo, indo e voltando pelo corredor da Bandeirantes, e isso é uma constante e um ponto comum de muita gente. Esse tráfego hoje está em torno de 100 a 150 mil pessoas dia.
Eu tenho a impressão assim, que a partir da capital paulista existem alguns eixos, né, de crescimento, de desenvolvimento do Estado. Então você tem o eixo, digamos, do Vale do Paraíba, né, onde você tem a Dutra, Ayrton Senna, trabalhadores e tal. Você tem esse eixo aí em Anhanguera Bandeirantes e você tem o eixo da Castelo. E eu pessoalmente, aí eu peço que você me confirme, que o eixo, por exemplo, da Anhanguera Bandeirantes está vendo já quase que nós estamos caminhando para uma conurbação, né? São Paulo, Jundiaí e Campinas devem virar um eixo só, e Campinas passa a ser a linha de frente para o restante do interior paulista. Com certeza, definitivamente. Campinas já é uma região metropolitana formal, né? Os presidentes dessa região metropolitana vão há um rodízio a cada 2 anos. Hoje, quem é o presidente dessa região metropolitana é o prefeito de Jaguariúna, né? E por ser uma região metropolitana, ela acaba conseguindo atrair investimentos públicos que não conseguiria se as cidades fossem isoladas sem uma região metropolitana. E como você comentou, há alguns investimentos que estão aí na pauta, muito importantes, e que vão complementar o que a gente chama de modal de Campinas. Campinas hoje a região de Campinas tem o principal modal rodoviário do Brasil, com certeza, né? Com a Bandeirantes, com a Anhanguera, com a Washington Luiz, com a Marechal Rondon, com a Dom Pedro, que vai até lá o Vale do Paraíba. Que são todas estradas de grande qualidade, que estão entre as melhores do país, né? Duplicadas, são concessões para a iniciativa privada, então a qualidade É um pouco caro por causa do pedágio, mas vale a pena. Tudo tem um custo. Mas compensa. Você recebe de volta, né? Exatamente. E agora, com o trem de alta velocidade, que ele será feito, sem dúvida nenhuma, eu acredito que dificilmente, como você também falou, ele será completado até a Copa do Mundo, até 2014, porém um trecho, que é o trecho São Paulo-Campinas, acredito que haja tempo, se houver a velocidade adequada na licitação e na contratação das obras. Viracopos, já de muito, precisa efetivamente ser ampliado. O aeroporto hoje, ele já tem um volume de passageiros ano maior do que 3 milhões de passageiros. É o segundo maior aeroporto em cargas do Brasil. Com a chegada da Azul, né, que é uma companhia aérea nova, que ela colocou como o hub dela, Viracopos, é o hub dela, né? A sede dela, e ela se conecta com várias capitais a partir de Viracopos. Além disso, outras empresas de aviação estão migrando para Campinas, tendo alguns pontos internacionais, como é o caso, por exemplo, da TAP. A TAP já tem voos semanais para Lisboa, direto de Campinas, e mais agora recentemente, num evento que houve agora nesta semana em Campinas, o Dr. Hélio, que é o prefeito atual, comentou que ele vai atrás de buscar essas conexões com o Japão, com a Europa através da Espanha, com os Estados Unidos, fazendo com que Campinas seja uma alternativa viável e segura para quem quer viajar para o exterior ou vir do exterior para o Brasil. Inclusive, Edgar, aproveitando esse gancho que estavam de Viracopos, eu tenho aqui uma informação que existe a intenção do governo estadual em dividir os voos de carga entre Cumbica e Viracopos. Além disso, o aeroporto vem sendo considerado para funcionar como um hub durante a Copa de 2014, que seria o ponto de conexão para transferências de voos nacionais. Como é que você vê o impacto econômico, como é que altera o cenário econômico da região de Campinas com essa repentino aumento de importância de Viracopos? Ele acaba trazendo consigo uma série de serviços